E você falou aí de Guerra Fria, né, o senhor como professor de atualidades, como que tá o cenário atual na sua visão aí que a gente pode esperar? O cenário atual caminha para problemas chamando problema, né? Nós estamos vivenciando aí a invasão da Rússia sobre a Ucrânia. A gente está vivenciando aí uma tensão relacionada à Finlândia, já novamente aí nesse processo de expansão, mas no que tange à invasão russa à Ucrânia, né? A gente está a cada dia parece que mais longe da resolução do problema, né? Nós estamos vivenciando aí um aumento no petróleo, agora o boicote em efetivo, né, dos Estados Unidos ao petróleo, uma reaproximação à Venezuela, pasmem, né? O inimigo de ontem Quem diria, né? pode me salvar amanhã, é isso? Devido ao boicote do Putin com relação ao petróleo. Então, nós temos um momento muito complexo, né, na geopolítica global e nas atualidades. Pelo vácuo de poder, né? O Putin pega um vácuo de poder enorme, uma revolta que ele tem, o leste europeu tem desde o final da Guerra Fria, né? Porque quando acaba a Guerra Fria, 8-9, queda do Muro de Berlim, 9-1, a dissolução da União Soviética. O Ocidente pega um vácuo de poder enorme e surfa, né? E aí eu mantenho a OTAN. A OTAN, que representa uma opressão ao socialismo desde 1949. Então não é algo novo. E aí a gente observa qual viés. A crítica à OTAN não é só do Vladimir Putin, mas também do Putin. A crítica à OTAN e a aproximação dela de países do leste europeu é o fator que o Putin vai usar para invadir a Ucrânia, né? Então a gente tem uma série de detalhes que às vezes a gente não olha, e a mídia ocidental também não reporta, né? Nós temos assim, a Rússia de novo bombardeia a Ucrânia. Não que não está fazendo isso, né? Óbvio que está. E não que ele esteja certo em bombardear a Ucrânia. Porém, contudo, todavia, tem um jogo de poderes aí muito forte envolvido, né? Que às vezes a gente não se atenta. Porque tem gente lá na linha de frente, bombardeio e tal, mas o que interessa mesmo é o jogo ali político que está acontecendo, né? Até tentaram fazer uma negociação ali, uma rodada de negociações e parece Tá que indo não tá pra terceiro ou acontecendo quarto? muito, né? Quarta já. Mas a rodada de negociação ela é interessante, porque a gente estabelece cessar-fogo, né? Aí eu lembro muito da Grécia Antiga, né? Cidade-estado guerreando, aí vamos ter Olimpíadas. Aí para a guerra, a gente disputa, acabou a Olimpíada, já celebramos Zeus, volta para a guerra. É o mesmo processo. As negociações, elas não estão na alta cúpula, esse é o ponto. Eu tenho líderes que representam a alta cúpula, ponto. Só que ele não tem poder de decisão na mesa de discussão. O Zelensky até tá forçando a barra para ter um encontro direto com o Putin, né? Não sei se é bem isso que ele quer. Alguém sabe onde o Putin tá? Não, ninguém sabe. Você acha que ele vai marcar uma reunião numa zona mista? Jamais. Faz sentido nenhum, né? Mas o Zelensky, ele... Eu entendo a retórica dele, e é consistente, né? Ele já diz assim, se continuar os ataques, eu não sei se vai sobrar Ucrânia. Eu já estou disposto a negociar um afastamento da OTAN, por exemplo. Mas o Putin, há mais de um ano, ele vinha pressionando a Ucrânia a cortar esse elo com a OTAN, né? E é um fato muito perturbador. Eu imagino o Putin olhando para a Ucrânia, que é a sua cortina, ela que blinda o leste europeu do capitalismo ocidental mais primitivo, né? Mais primitivo. E aí, de repente, eu vou colocar ele na OTAN. Analisa bem. A OTAN, ela é intocável. Entende? Se a Ucrânia fosse da OTAN e o Putin dissesse eu vou invadir a Ucrânia, eu não estou invadindo a Ucrânia. Tá invadindo todos os outros 30 e poucos. Todos os países São 33? Que pertencem à OTAN. Ou seja, aí não vai dar, né? Não. Eu tenho que ter essa noção. Então, ele mediu muitos passos, né? E é uma invasão que ele começa em 2014, né? Haja visto quando ele consegue incorporar a Crimeia à Rússia,
por uma posição estratégica pelo mar de Azov e pelo mar Negro, né, chegando ao Mediterrâneo por ambos, ele já estava colocando ali uma delimitação sobre a Ucrânia, né? O que rompe um acordo feito em 1994, né, o chamado Memorando de Budapeste, né? Em 94, a Ucrânia, uma das maiores potências em exército na ocasião, tinha muita ogiva, né? Então tinha produção nuclear ativa no país, assina o memorando com Estados Unidos, Rússia e o Reino Unido, assegurando o seu território. Então eu não posso ser invadido, ponto. França e China assistiram. E aí nós temos qual cenário hoje? Em 94. Então eu vou desarmar o país, eu paro a produção nuclear e seguimos. Em 94. Em 2014, a Rússia invade e toma a Crimeia. Ok, cheque. E agora, em 22, eu tenho a invasão em definitivo, né? Embora a Rússia diga que eu não quero destituir o Zelensky. Eu não quero. Eu quero apenas que a Ucrânia dance conforme a música russa. Né? Porque tem a parte cultural, tem os russos que vivem na Ucrânia, tem toda uma jogada aí, né? Kiev é a primeira capital da Rússia, né? Sim, da grande mãe União Rússia. das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E aí você tem aquela questão com Donetsk, com Luhansk, né? Que ele vai assumir ali reconhecer a independência pré-invasão da Ucrânia. Isso era um indicativo de que iria acontecer. Mas houve a manutenção dos diálogos, né? E o Zelensky tinha certeza que, se invadido fosse, o Ocidente iria comprar a briga, né? Professor, eu estava vendo ontem, eu acho que eu vi um comentário de um jornalista, ele falando sobre o tamanho da irresponsabilidade também do Zelensky de inflamar a população, inflamar civil e jogar o civil praticamente ali no meio da guerra, obrigar que os civis, os homens de 18 Teve a 60, armamento, teve treinamento. dar armamento, dar treinamento para lutar contra um exército, e é óbvio que matariam civis. E aí, na hora que ele põe esses caras na linha de frente, mais civis ainda vão morrer. Você acha que passa por um pouco de responsabilidade também? Meio que, tipo, o jogador que dá um carrinho na lateral que a bola já tá perdida, joga pra torcida? Na verdade, a Ucrânia, eu tenho uma tradição armamentista, né? Então, a maioria dos cidadãos, na idade superior aos 18 anos, já fazem automaticamente a formação militar. Então, eles têm um preparo, têm um treinamento. É igual de um exército efetivo? Não, porque o cara faz o treinamento, mas vai para a reserva. Quando ele chama a população, eu vejo ali uma tentativa desesperada, né? A partir do momento que começa o ataque e ele não teve o aporte ocidental de fato, ele tem quem para lutar? Só os seus homens. Ele tava contando com uma cartada e não veio, né? Ele tinha certeza que ele não ficaria na mão, né? Uhum. Tanto é que a gente vê agora, a União Europeia quer a Ucrânia. Pô, beleza, mas aí, você vai dar o que em troca? Eu vou dar arma. Não vai mudar nada pra ele. Né? Aí eu vou... Não, ele vai assumir agora, ele vai aceitar. Por quê? Ele tá desesperado. Não, mas eu digo assim, os ucranianos continuam sendo mortos. Não, mas... Ele aceitando arma ou não. Mas a diferença é o armamento que está chegando, e não é pouco, dá condição de batalha. Uhum. Esse é um ponto, né? É um ponto. Já se abateu muitos aviões russos, já se matou muitos russos, e a estratégia ucraniana não é ruim, né? A Rússia usou, é até arrasada. Eles quebram pontes, eles esgotam a comida, queimam o que fica para trás e vai embora. Então a Ucrânia tem uma estratégia de guerra ali, bem montado. A grande questão é, vão segurar até quando? Que a diferença de exército é gigantesca, né? Não tem nem como comparar. O senhor falou do afastamento da União Europeia e tal. Qual a chance de ter uma terceira guerra? Cara, eu acho pouco provável pelo poderio nuclear que tanto tem a Rússia quanto tem os Estados Unidos, a OTAN, a União Europeia. Seria algo catastrófico, né? Eu acho pouco provável. Eu creio muito na diplomacia, né? E
o Putin já vem dando alguns pareceres sobre, né? O que eu quero que a Ucrânia faça para que eu pare a invasão. Ele já deixou claro o que ele quer. Afastamento da OTAN, né? O alinhamento com a Rússia. Eu tenho algumas métricas. Agora a questão é, eu olho o término do conflito não só na concepção do Putin, que ele poderia parar a qualquer momento. Mas quem pode parar também é o Zelensky, né? Dizer, então beleza, vamos reunir agora, esses pontos, então eu aceito e vamos embora, vamos retomar. Mas Há uma resistência também. ele não quer. Ele tá com um discurso muito forte, e a resistência vem, de certa forma, logrando êxito, né? Você tem uma guerra que se estende a mais de 10 dias. Então você já... Você acha, desculpa, professor, ter te interrompido, Não, você acha que isso aí vai durar por mais tempo? Você acha que vai ser uma guerra de meses, anos, talvez? eu acho que a gente vai ter uma guerra um pouco mais extensa do que o esperado, né? Eu ainda não tenho a declaração de guerra, então entendamos um ponto, tá? A gente vê um monte de manchete, guerra na Ucrânia, não tem declaração de guerra. Eu tenho um conflito entre Rússia e Ucrânia, que segundo a Rússia é pela paz, né? Pasmem, é pela paz. Olha só, tô matando, bombardeando, mas a estratégia russa é muito bem montada, né? A maior usina nuclear da Europa foi bombardeada, o incêndio foi contido, Chernobyl está movimentando numa velocidade nunca vista após a destruição de Chernobyl. Então, os russos, eles tinham um plano e estão cumprindo a risca. Esse é um fato, né? Agora, a grande questão é até quando a Ucrânia segura e até quando o Ocidente vai ficar alheio ao problema. Você falou de Chernobyl, esses dias eu tava lendo uma notícia, eu falei, ué, como assim? Eu não entendi direito. Chernobyl ainda gera energia? A usina funciona? Chernobyl, mesmo após o desastre, a gente tem a reativação nuclear dela, né? E hoje ela está em força máxima, diga-se de passagem. Os russos estão colocando para derreter, de fato, em Chernobyl. Porque eu vi que tem 250 funcionários ucranianos que praticamente Não só como para trabalho gerar, mas para escravo. conter a radiação que ainda tem lá. As né? duas coisas. Eu preciso disso para manter, de certa forma, o controle sobre Uhum. os danos. Que até hoje nós temos, né? É um fato. Mas eu tenho geração. Essa questão dos ucranianos nessa situação é o chamado trabalho análogo, né? Trabalho análogo. Que vai ser configurado a posterior, quando Putin for para a Haia, como servidão, né? Então ele vai ser enquadrado como servidão. Mas é um negócio muito complexo, né? De se pensar. Porque você vê que a liderança russa tinha tudo em mente, né? O passo a passo foi muito constante. Tanto é que Chernobyl está no primeiro dia. Não foi de uma hora para outra Não. que aconteceu, né? Chernobyl, ele invade no primeiro dia de atentado, é o Chernobyl primeiro que ele toma. Você fala, caramba, sério? E todas essas sanções que estão acontecendo podem e vão prejudicar a gente aqui? Óbvio, né? Fertilizante, preço de combustível, minérios. Você pega a Belarus, a antiga Bielorrússia, vende muito minério no Brasil. Esse minério hoje encontra-se na onde no Brasil? Em reservas indígenas. Uma boa parte dele está na Renca. A Reserva Nacional de Cobre Associado, que desde 1984 é intocável. Então, vai ter aumento? Vai. Aí a gente pega o petróleo, né? O barril chegando a $130, né? Recorde histórico. A última vez que tinha passado $100 foi na dominação da Crimeia em 2014. Pô, então vai ter reflexo em médio e longo prazo. Em curto, muito não. Em curto prazo, muito não.